Ou melhor, o bichinho está chegando. À direita da rua, na entrada da cidadezinha, está a pitoresca e famosa oficina de agosto. Quem sabe o Totti, seu idealizador, está lá dentro. Já à esquerda, avistamos a aconchegante pousada rural Bichinho, e não muito distante dali, o místico Lohan toca citar, canta seus mantras e tece seus trabalhados tapetes no teatro natural, quase apoteótico. Segue singelo como o gosto agreste e peculiar de seus personagens em vida. E neste meio tempo, descortina-se a simplicidade do lugar. A galinha mãe, em seu galinheiro livre, chicoteia e remexe os pés, a terra marrom amarelada, e o solo se abre em vida, onde roliças minhocas se entrelaçam entre si, e os pintinhos se amontoam, brincalhões e felizes, as descobertas alimentícias da mamãe galinha. Bem próximo da ninhada, o galo carijó se posiciona orgulhoso e defensor, e o encanto prossegue em sua simplicidade ímpar. O céu é um azul absoluto. Um imenso sol amarelo bronze ilumina e esquenta a cidadezinha. Com suas casas humildes e cores pastéis, se alinham mineiramente. Em algumas casas ainda preserva a antiga técnica, o adobe. Mas todas estão enfileiradas na rua descalça e colorida pelo silêncio. Nas janelas abertas, bonecas negras e brancas nos observam apáticas e surpresas. Tem patos pintados, bandeiras coloridas, ferros e cipós retorcidos, varandas com santos de madeira, que oram aos deuses. Enfim, a arte e o artesanato se espalham em sintonia com a região, onde escultores, pintores, artesãos e poetas mostram a beleza do bichinho. Ah, tem também as bonecas gordas de papel machê e cabaças do artista Marcelo Maia. E voltando às ruas de terra, eis que surge o velho e pitoresco carro de boi. E no rangido de suas rodas criando um som peculiar. É a mais pura, verdadeira música do sertão, evocando um passado distante, com muita poesia e graça. E lá no centro da cidadezinha, como num passe de mágica, surge a encantadora igreja Nossa Senhora da Penha de França, com seu cemitério e seus túmulos de flores silvestres, mantendo a singularidade do local. Agora aqui, o poeta pode falar sem medo de errar. O tempo voa e a vida parece parar. E no vai e vem do relógio é meio-dia. Bate o rango, o estômago reage fisiologicamente, assim como os ponteiros do relógio circulam pontualmente. É o momento certo de ir para a cabana da Joana, ou o tempero da Ângela. E no caminho encontramos o artista Berzé e o poeta Maurício. Escolhido o local para o jabar, tanto faz Joana ou Ângela, ambas preparam seus fogões a lenha, o delicioso oropronobis, frango com quiabo, molho pardo, feijão tropeiro, costelinha de porco, angu e couve rasgada. E para quem aprecia um bom aperitivo, tem aquela saborosa branquinha, a conhecida cachaça, ou pinga do local. Acompanhada do torresmo no ponto, dizem que é da boa e que desce igual pedra na beta. E como estamos falando de guloseimas, tem a Maria com seus fornos e tachos, fazendo com simplicidade e maestria biscoitos, roscas, doces caseiros, e não podemos esquecer seu delicioso queijo mineiro. É tudo muito simples e agrada o paladar. Tem um ponto de encontro, o restaurante do Marreta. O bichinho é assim, um lugar acolhedor. É lógico que existem alguns impasses. São os malditos e quase invisíveis micuins, ou os minúsculos carrapatos. Dizem que eles são verdadeiros paraquedistas. Amontoados nos galhos e folhas das árvores, eles aproveitam o vento e graciosamente saltam e colam no corpo da pessoa que passa no local. O resultado é aquela coceira sequente e chata, mas no final acaba fazendo parte do incrível pacote turístico. E com todos esses apetrechos poéticos e bichíticos,
O bichinho ainda é um lugar acolhedor, mas surge uma pergunta temerosa. Até quando será assim? Até quando, eu pergunto, por todas as coisas da vida, por todas as coisas que você gosta, sente, procure e quer mantê-las. Pois o perigo de crescimento pode formar um perfil nebuloso e acabar com a simplicidade e o doce aconchego que o bichinho e seus habitantes ainda oferecem aos seus habitantes. Já é real a mudança em alguns locais da cidade. Terminando. No esboço geográfico, as diferenças começam a surgir. Novas construções, estradas modificadas, especulações a mil. O nativo perdendo sua naturalidade. Enquanto isso não acontece, eu, Pedroca do Aluarte, o artesão Márcio e Rodrigo Tabaroa, conversamos sobre a beleza dos ipês. Também falamos do mistério e do silêncio e paz das cavas, que é o outro caminho do bichinho. E prosseguimos nossa caminhada e termina na casa e ateliê do desenhista e surrealista Giamo Vieira, Jaiminho. Lá encontramos o artista Fábio Braga, Rita Hilário, Rose, Cid Barbosa e outros amigos e conhecidos que acabam de chegar, os casais Ângela e Popó. O bate-papo prossegue e tem até leitura de poesia, tudo acompanhado de um delicioso café feito pelo anfitrião Jaiminho. Enfim, o bichinho ainda é um lugar ímpar. E tomara que prossiga nesta linha poética por séculos e séculos. Amém. Muito obrigado. Daruca, vem aqui. É engraçado assim que a gente que é de São João del Rei, eu outro dia estava conversando isso com a Lígia, quando a gente era criança, para chegar na igreja de São Francisco era tão longe. A gente chegava na igreja de São Francisco na missa de 9h15 de domingo. Para ir no Rosário era no dia que eu tinha uma tia que morava lá no Casarão. E o nosso da Avenida Tiradentes, o nosso mundo era ali mesmo, né? Nós brincávamos ali do começo da estamparia até o Atletique, onde vocês moravam ali perto. Então essa era a geração que a gente mais se relacionava, brincava muito, né? Então, quando eu te vi hoje aqui, eu lembrei muito dessa parte da infância, né? E das suas irmãs mais velhas, da Júnia e da Sônia, que são da minha geração, né? E a família do Daruca, eu lembro que uma delas ganhou um prêmio de natação. Qual que foi? Foi a Sônia. A Sônia. Então, foi a glória de São João del Rei, não é? Porque naquele tempo a natação ainda não era tão difundida como era hoje, né? Então, realmente, quando a Sônia trouxe para São João del Rei um prêmio de natação, foi uma glória, assim, para a cidade muito grande, né? Então, esses encontros têm me feito voltar muito à minha infância. E elas tiveram muito sucesso no voleibol. No voleibol também. Foi uma época que... É o time do Atletique, Dário? O Atletique e do Minas. Do Minas ganharam um campeonato em São Paulo. Ganharam um campeonato em São Paulo disputando pelo Minas. E no Atletique vários campeonatos do interior, aí estavam sempre ganhando. Tinha um time de vôlei muito bom na ocasião. Ah, pois é. Eu lembro muito disso. A Júnia, Sônia, Lisete, Wanda, Ruth, Terezinha, tinha muita gente boa nessa época. Nessa época aqui, né? Pois é. Então eu lembro, isso era realmente nos deixava muito de orgulho. Então você já viu aqui mais ou menos a nossa brincadeira. Então é uma brincadeira bem lúdica. Então vamos começar aqui. Para você, qual é a cor de São João del Rei? Para mim é o verde. Cidade bem arborizada, muitas árvores, muitas coisas, eu acho que eu fico com verde. O verde. E o cheiro de São João del Rei? Aí o torresminho do Antônio José. O torresminho do Antônio José. Ah, que maravilha, viu? E o gosto? Nossa, o gosto. Deve ser também algum tiragosto, tá? Pode ser uma canja, uma coisa. Pode. Uma Ser canja. Uma canja, Assim, né? Principalmente aquelas que a gente tomava nessa rua aqui. No fim da noite tinha o Nivaldo que fazia uma canja aqui de primeiro. Então, fim de noite era a canja do Nivaldo. Ah, que coisa boa. No lago aqui do lado. Você é o segundo que faz referência, o primeiro que fez referência à rua, à zona, foi o Tidinho. Falando assim, como é que eles frequentavam a rua, como descobriram aqui o tato, né? E hoje você está falando do lado
gastronômico da zona, né? Também, A canja... O fim de noite era ali no bar do Nivaldo. Tomava uma canja lá, suculenta. E um bife de fígado também maravilhoso. Ah, que maravilha! E o som de São João del Rei? Ainda são dos sinos, né? Os sinos, realmente, os sinos marcam demais, né? E o tato de São João del O Rei? tato é assim, no happy hour é o copinho de cerveja assim. No fim da tarde e tal, você no bar tomando uma cervejinha, o tato é o do copo ali. Muito gostoso. Você sabe que é uma das coisas que pra mim é difícil, porque eu não gosto de cerveja. Pois é. Eu até invejo quem gosta de cerveja. Na minha casa, o pessoal todo gosta, mas eu não gosto. Mas eu sei que todo cervejeiro é apaixonado. Pois é, né? mas o problema é exatamente esse. Eu, por exemplo, eu tomo uísque, fico tonto. Tomo vinho, fico tonto. Porque eu só bebo tudo como cerveja. Então eu vou bebendo tudo de montão. Então a minha bebida tem que ser a cerveja. É a cerveja, né? Então vamos lá, D'Angelo, fazer a sua pergunta pro Daruco. Minha pergunta para ele é imediata aqui, porque nós somos os remanescentes de 57. Por aí. Quando começou a escola de samba, qualquer nome certo, que era um bloco de 45 pessoas, né? E o Daruca era o coordenador, né, do bloco, uma coisa. Eu quero que você lembre isso aí, Daruca. Como é que foi? Como é que isso fica na sua memória? Como é que fica A isso? gente lembra direitinho. A primeira fase eu saí, no primeiro ano era um estandarte aqui de um lado, um estandarte do outro, os dois pequenininhos. Eu e o Vanico. Eu de um lado e o Vanzinho do outro, os dois pequenininhos na frente. Né? Isso aí, saímos da sede velha do Atlético, cantando músicas emprestadas ainda, né, no primeiro ano. Depois do segundo ano em diante, não, aí já eram as músicas do J. D'Angelo. Mas saíram aí vários anos e houve uma época que a gente estava em Belo Horizonte, então lá nós encontrávamos constantemente no Jangadeiro, no Six Bar, no Pelicano, e ali a gente aprendia as músicas do carnaval. Tínhamos que aprender muito bem para chegar em São João del Rei e ensinar para a turma toda que ia participar das aulas. Né? Você lembra desse encontro lá no Six Bar, Demais. na Rua da Bahia? E ali a gente fazia sucesso, eles queriam levar a gente para televisão. O pessoal pagava cerveja para nós. Pois é, pagavam pra gente. Pagavam para escutar a gente tocar, assim, a batucada nossa. Ali, um era no vidro ali, o outro na caixa lá. Era o Debré? Debré, o Clóvis, o Robério, o Neném Missionário, uma grande ali, o Robson. Todo mundo ali fazendo samba, mas de primeira categoria. É bom, a gente não pagava cerveja. Não, chegava lá, botava três na nossa mesa, pagava cerveja pra gente, cerveja né? na nossa mesa. Pessoa batucando em caixa de papelão. Caixa de papelão. O surdo era caixa de papelão. Acho que era o Debré, o Sérgio, ele fazia ali. Era o Debré. Tinha um vidro ali, biombo, áspero, né? ele pegava o pente dele, fazia um chique-chique, o reco direitinho. no vidro. Isso aí Mas era de primeira. Exato. Época muito boa. Tá, Luca, bom você estar aqui. Grande. Foi um prazer. Nós vamos continuar nos nossos amigos antigos. Então, Theo, vem aqui dar nossa entrevista. Esse eu quero perguntar umas coisas. Eu acho assim, eu tô tão feliz com a possibilidade. Foi uma brincadeira que eu fiz e de repente eu acho que eu vou ficar com um documentário que fica sendo uma história oral de São João del Rei, né? Ter vocês todos me dando depoimentos que vão ser fundamentais, né? Então, Theo, te ter aqui na frente, e como vocês todos, é como se eu estivesse resgatando um pouco a minha escola de samba, né? A história da escola de samba, que nós fizemos tanto, brigamos tanto, dançamos tanto, né? Então, realmente, é uma alegria muito grande, né, Theo? Então, vamos primeiro para as brincadeiras e depois o D'Angelo, com certeza, te faz uma pergunta sobre alguma coisa da escola de samba ou dos tempos, né? Eu não sei porque eu lembrava agora, de repente, quando a gente jogava lança-perfume, né? E marcava com fogo, assim, para abrir os caminhos, né? Era um outro tempo. Aquela boa época, né? Era boa. Eu não sei, sabe? Eu sou uma pessoa que eu acho que quando a gente viveu a vida como tinha que ser vivida, todo tempo é bom. E é bom que a gente tenha histórias para contar, porque deve ser muito triste, né? Você chegar no fim da vida e não ter o que lembrar.
Então nós temos muita coisa para lembrar, para contar, e eu acho que isso é que realmente neste encontro que nós estamos fazendo, eu estou vendo que valeu a pena, né, Theo? Valeu, viu? E a lembrança é o que nos move, né, Maria? Que nos mantém viva, é isso mesmo. Theo, então qual é a cor de São João del Rei para você? É a que tem dentro do meu coração, vermelho e branco. Né? Vermelho e branco, é a cor que a gente tem no coração, né? E o som, vira mais aqui um pouquinho. O som é o do sino. Não, eu ia perguntar errado. O cheiro. O cheiro? É. O cheiro é do queijo. Não, o gosto é que é do queijo, né? É, o cheiro. O cheiro é das pessoas com as quais a gente passa na rua e sempre vai parando e conversando. É isso mesmo, né? Cada pessoa traz o seu cheiro, né? Isso. Fica nas roupas, né? A gente sente isso. E agora então vamos pro som, Theo. O som é do sino. É, né? São os sinos das igrejas de São João del Rei. Pois é, e agora o tato, o sentir São João del Rei. O tato são das pedras das nossas pontes. Ponte da Cadeia, Ponte do Rosário. É isso mesmo, né? Se a gente pudesse... De uma certa maneira, eu acho que a gente carrega elas com a gente, É né? por uma razão muito simples, Maria. Porque eu não sou São Joanense de nascimento. E eu vi no carnaval a primeira vez, vinha São João a primeira vez no carnaval. E a pessoa que estava comigo falou assim, olha, quem senta na ponte da cadeia, volta a São João. Eu já ouvi falar isso. Aí o que eu fiz? Eu estava no carro, eu pedi para ele parar, ainda podia parar, né? Naquela época. Né? Eu não sentei, eu deitei. Olha, que lindo. Aí ele falou, poxa, mas você deitou por quê? Sentar, eu falei assim, não, porque eu quero morar em São João del Rei. Olha, que beleza. 6 meses depois eu estava morando em São João. Ai, Deus te ouviu, hein? Foi forte o pedido, né? Os deuses abençoaram. É isso aí. Theo, então, D'Angelo, agora eu vou te perguntar. Theo, vou relembrar aqui uma coisa antiga. Pega leve, igual a Zelia falou. Não, é antigo. É coisa antiga. Eu quero saber como é que foi que o seu carrinho chegou na escola de samba. Ô, Dan, Lá pra volta de que ano que foi isso? Eu nem sei. foi 69. 69? É. Tá bom. Então, Era um conta a MG história aí, como é que foi 52. que chegou esse carrinho aqui. Eu trabalhava na fábrica, Dom Bosco, Exato. e fui no escritório em Belo Horizonte. Conta primeiro o seguinte, como é que você chegou nessa fábrica aí? Como é que é isso? Não, porque eu era amigo da família Lodge, que era gerente aí na fábrica. E como eu falei, eles me trouxeram aqui no carnaval. Ah, sim. E eu falei, eu quero morar em São Morar em Paulo. São João. Eu tinha 15 para 16 anos. Aí vim morar com eles. Ah, com ele. É, tinha uma república. Uhum. Aí fui morar na república. Fui morar na república e trabalhar e estudar na escola de comércio. Ah, beleza. Então foi isso. Aí numa das vezes que eu fui a Belo Horizonte, isso em 69, um dos filhos dele estava com esse carro lá. Eu falei assim, esse carro vai ser meu. Mas qual é o carro? Eu preciso O explicar de MG jeito. 52. O MG, né? É um carro 52. inglês. Era uma baratinha, né? Isso, 2 lugares, vermelho. Vermelho. Eu saí de lá, Danjo, por causa do documento, essas coisas, eu saí de lá 9 horas da noite. Era véspera de carnaval. Eu falei assim, esse carrinho tá bom para sair da escola. E saiu, né? E saiu. Vim direto para São João del Rei com ele. Quando eu cheguei aqui, já fui direto lá no barracão. Falei assim, Danjo, vem cá. Aí o Danjo falou, o que é, Theo? Eu tô ocupado aqui? Eu falei, vem cá que eu quero te mostrar um negócio. Aí na hora que eu vi o carro, eu falei assim, que isso? Eu falei assim, pra gente sair. Aonde você teve com esse carro aqui em São João? Eu falei assim, não, vim direto aqui. Vamos guardar ele imediatamente. Que ninguém pode ver. Ninguém pode ver. Aí guardamos ele lá no Alto Irmãos. É, exatamente. Eu falei assim, puxa vida, comprei o carro pra curtir antes do carnaval, não posso. Vai pra escola de samba. Mas naquela época podia. Escola de samba podia ter carro motorizado. Isso, né? Podia. Então, tudo bem. Aliás, podia não, só nós que usávamos. Não. O Não, pessoal depois usava. eles começaram a ter, Inclusive, naquela ocasião, eu me lembro, nessa época, as escolas de samba, a escola de samba mais tradicional, como por exemplo a do Ginego, a comissão de frente vinha dentro de uma furreca. Isso. Era a diretoria da escola de samba, lembra? Exatamente. Isso que era a comissão de frente. Né, Daluca? Lembra disso? Era o pessoal. Da Custa Mais Vai também. Né? Era a diretoria dentro de uma furreca.
né, que ia na frente da escola ou da entidade carnavalesca, né? Não tinha esse negócio de comissão de frente que tem hoje, cheia de coisa, tem que significar uma porção de coisa, etc. Mas é isso mesmo, a criatividade é isso. Escola de samba é processo. Escola de samba não pode ficar atenta, né, a uma coisa só toda a vida, não pode. Ela é processo, é uma coisa, a criatividade em andamento. Né? É dinâmica, então é isso né, mesmo, cara? tem que acontecer. Como já aconteceu no Rio, quantas vezes nós vimos isso, né? O Renato Lage com a sua tecnologia, né? O high-tech lá dos carros alegóricos. Estão vendo agora o Barros lá com as alegorias cinéticas, né? Humano-cinéticas, né? Então é isso mesmo, é uma coisa importante, né? É espetáculo, o problema é ser espetáculo. O Candeia, inclusive, teve uma ocasião que o Candeia resolveu voltar aos tempos anteriores, queria fazer uma escola para valer, né? Então, evidentemente, não era para desfilar lá no Sambódromo, nem aonde fosse, não, foi desfilar lá num bairro do Rio de Janeiro, né? Fez a escola dele lá, né? Mas acontece que não durou, não durou 2, 3 anos no máximo, acabou, porque não adianta, a escola de samba hoje é espetáculo. Não tem mais condição, é um espetáculo turístico, é um dos maiores espetáculos do mundo. Não tem nada parecido com uma escola de samba no mundo inteiro, não existe isso. Onde é que você vai encontrar um espetáculo que 45 mil pessoas estão desfilando? Isso não existe em lugar nenhum do mundo, não é? Não tem jeito não, tem certas coisas que tem que ir para frente. Theo, valeu, hein? Eu que agradeço. Foi muito legal, hein? O tempo todo. Aliás, esclarecendo o seguinte, que a MG depois veio a ser fabricada como MP. Eles tiraram o modelo e botaram num chassi Volkswagen. Mas a escola, se não qualquer nome certo, tinha uma original. É original. É MG. É legal. Obrigado. Então, com muita alegria que eu queria que a Zandra viesse aqui conversar com a gente. Boa noite a todos. É uma alegria, assim, estar com a Zandra de novo. Todas as vezes que eu estive, eu fico encantada, porque a Zandra está sempre, me passa a impressão que ela está sempre assim num entusiasmo que vai levitar. Então isso eu fico muito encantada, porque isso é tão bonito assim no artista, né? Então da professora universitária que está trazendo as artes aplicadas para São João del Rei, que eu acho que é uma universidade que a cidade precisava, né? Porque uma cidade de É arte. uma vocação da cidade, né? Tão clara, né? Tão claro. Então eu acho que com a arquitetura, com as artes aplicadas, eu acho que estão chegando realmente para São João del Rei um tipo de artistas e professores que a cidade carecia, né? E eu acho que você representa muito bem essas pessoas que precisavam chegar. Obrigada, olha, pela parte que me toca. E eu acho que eu tenho que retribuir, assim, né, os cumprimentos, porque tanto o entusiasmo, essa capacidade de levar adiante projetos difíceis, não é? Que você tem, eu acho que isso é contagiante e acabou reunindo aqui hoje essa conjunção de pessoas tão especiais, não? São amigos de São João del Rei. Impressionante. Parabéns. Mas então vamos para você que chegou aqui, né? Vamos para as cores e para a artista que você é. Zandra, qual é a cor de São João del Rei para você? Para mim, a cor de São João é verde também. Mas é aquele verde acinzentado, assim, é um verde que está presente na pedra sabão, nas pedras das igrejas, né? Está presente no bolor do adobe da minha casa. E é tão bonito, né? Né? Tem a cara de São João. É o verde daquelas serras que a gente avista ao longe, assim, acinzentado, né? Eu diria que é o verde acinzentado. Beleza, é isso aí. Eu também sou uma apaixonada do adobe. Às vezes dá um trabalho, mas que coisa bonita, né? Quando a planta dali ou surge no adobe, realmente é uma poesia, né? Eu acho muito lindo. Lá na casa que eu tô morando, que é aqui bem no centro, perto do Toninho, ali na frente do Pelourinho, né? A gente tem uma convivência
Agora eu diria um pouco mais pacífica com o mofo, né? Que nasce no adobe, que nasce no teto. No banheiro lá de casa eu resolvi que eu desisti de pintar o mofo, pintar de branco. E resolvi fazer uma pintura no teto que dialogasse com o mofo. E criei os arabescos, inventei algo assim que incorpore o mofo e deixa ele existir, porque ele vai estar lá Ele é daqui sempre, mesmo, né? Não né? adianta lutar contra ele. E agora vamos então, eu que eu te perguntei, o gosto de São João del Rei. A cor, né? Aí eu perguntei o olhar, né? É. Agora é o cheiro de São João del Rei. O cheiro de São João, eu diria que é de fumaça um pouco. A fumaça da locomotiva que segue todo dia para Tiradentes, a fumaça da lareira da biblioteca do Rogério, onde a gente estava reunido hoje à tarde, assim, dos nossos fornos a lenha lá no Setã, queimando agora a lenha, né, bastante. Então é aquele cheiro que fica impregnado no cabelo, festa junina. E quem mexe com cerâmica, o forno é fundamental, né? O forno é fundamental. A fumaça, o forno é fundamental. Eu acho que a minha visão de São João del Rei passa necessariamente pela vivência, né, diária lá na universidade, todo o convívio com o barro, com o fogo, né? E não sei, é o que eu vivo tão de perto, acaba sendo aquilo que eu associo com a cidade diretamente, né? Pois é. E o gosto de São João del Rei? O gosto de São João, eu diria que é aquele do picolé de coco do Amado. Aí empatamos. É mesmo? Eu não... Bem pedaçudo. Eu também acho. Enquanto eu não que delícia. chupei um picolé daqueles, eu não cheguei em São João. Então empatamos. Agora o som de São João del Rei. O som de São João, eu acho que assim, no dia a dia é o som dos sinos. Mas aquele marcante especial é o som da viola do mestre Teixeira. E a voz da Helena cantando, por exemplo, e agora, que faço eu da vida sem você? Helena, é você, Helena. E agora é o tato. Como é que você sente São João del Rei? Eu acho que também por essa lógica do que é a minha convivência diária e tal, é o barro. É o barro. E é tão barro. bom, né? É. Quem trabalha Macio. com barro sabe a delícia que é, né? O amassar Tato do do barro. barro. Esse é especial. Tá bom, Zandra, muito obrigada. E o Danjo, como professor universitário, com certeza, também vai querer te fazer uma pergunta. Estamos à disposição. Deixa eu falar, Sandra, o problema é um problema meu. Eu vou te perguntar só para saber, ver se você me esclarece isso. Espero. Eu tenho para mim uma coisa com artesanato, particularmente o artesanato em barro, mas não só em barro, não. Que, infelizmente, eu acho que o artesanato, ele não é protegido por direito autoral. E sempre me preocupou. Então, quando um artista trabalha o barro, ou trabalha a madeira, e cria alguma coisa, imediatamente um outro faz a mesma coisa. Ele vai procurando imitar aquilo. O exemplo mais típico que nós temos disso são essas namoradeiras que estão por aí. Vulgarizou de tal jeito que isso não tem a menor importância mais. Acabou, não tem mais importância. Quando apareceu a primeira, tudo bem, era uma grande novidade, etc. De repente, todo mundo começou a fazer. Como nem todo mundo pode fazer de madeira, porque aí é mais complicado, precisa ser escultor, passaram a fazer aquilo no modo de gesso. E aí hoje você tem uma reprodução aí às centenas, em todo lugar tem isso aí. E isso perde valor. E não é só com isso. Esse é o exemplo mais típico e mais presente que nós temos tido. É verdade. Mas você não acha que o artesanato precisava ter, de alguma maneira, uma produção intelectual? Ou isso não é importante? Olha, eu acho que isso é muito difícil para esse... Isso eu reconheço também. Para é esse ramo, né? Para esse ramo específico. Porque, na verdade, eu acredito que nada se cria do nada.
Então, essa questão da autoria sempre foi uma coisa muito complexa, né? Geralmente, existe aquele mito do artista original, aquele artista criador que, de repente, tem uma inspiração, uma luz, puf, cria uma obra, né? No dia a dia, na prática, é muito diferente. As pessoas elaboram referências e recriam obras de arte, não é? As pessoas, muitas vezes, trabalham dentro de linhas de raciocínio que são tradições. E daí o artesanato é uma das instâncias que funciona um pouco por aí. Então, às vezes, existe aquela ascendência de uma família inteira, né? Que tem uma determinada experiência e uma determinada estética, né, que está relacionada aos materiais que estão disponíveis, a tudo que ela viveu. E muitas vezes isso é passado intencionalmente, de pai para filho, corre na família. Como definir a autoria disso, né? Bom, isso é complicado. Realmente, você está colocando um viés, né, que realmente não há como resolver. Ou seja, há um viés familiar. Não tem dúvida nenhuma. Há um viés familiar. Agora, também, por outro lado, eu vejo a sua que não é familiar. preocupação e até um relato como aquele que o nosso Rogério Godoy nos conta, né? Ele conheceu a pessoa que fez a primeira namoradeira, que foi um artesão do bichinho, que a fez em madeira, né? Esculpida em madeira, maravilhosa. Antes disso virar uma coqueluche, né? Esse artesão, se tivesse feito um registro